ela ostenta um certo dinamismo. E esse dinamismo, ele é bem visualizado aqui nesse dispositivo, quando permite a remoção da servidão. Olha o que diz o artigo 1384. A servidão, ela pode ser removida? Pode. De um local para outro. Pelo dono do prédio serviente. Ou seja, aquele sujeito que suporta, que é dono do prédio serviente, que suporta o ônus, que suporta o gravame, que suporta o encargo, esse sujeito está autorizado pela lei para remover essa servidão de um local para o outro. Por exemplo, imagine uma servidão de trânsito, uma servidão de passagem. Então, o prédio gravado, ele pode fazer a remoção, de um local para o outro. Mas, para que ele possa fazer essa remoção, há limitações. E quais são essas limitações? Primeira, olha só, ele pode fazer a remoção? Pode, primeiro, à sua custa. Ou seja, caberá ao titular do prédio serviente bancar essa remoção, custear essa remoção, pagar essa remoção. Todo o valor desembolsado para a remoção será custeado pelo prédio serviente. Primeiro requisito. Segundo requisito, além de custear a remoção, olha só, ele, com essa remoção, não pode diminuir as vantagens do prédio dominante. Ou seja, se em razão da servidão, o prédio dominante ostenta determinadas vantagens, essa servidão, ou melhor, essa remoção, ela só pode ser efetivada, só pode ser concretizada se as mesmas utilidades que o prédio dominante tinha forem mantidas, ou seja, permanecerem absolutamente inalteradas. Não há possibilidade de alteração dessa utilidade. Agora, claro que, como diz o Código Civil no artigo 1384, no momento da remoção, o que não pode é a diminuição da vantagem. Se houver uma mudança de local, mas a vantagem for potencializada, houver um incremento na vantagem, está liberada a remoção. Então, são dois requisitos para que o prédio serviente possa remover a servidão. Primeiro, qual é o primeiro requisito? O dono do prédio serviente tem que custear. Segundo requisito, essa remoção não pode prejudicar o prédio ou as vantagens ou as utilidades do prédio dominante. Sobre essa questão, parece que nosso companheiro aqui tem algum questionamento sobre isso. O prédio dominante pode remover a servidão? Olha só, Cleide, obrigado pela pergunta. Essa é uma novidade que o Código Civil traz. No Código Civil de 1916, somente o prédio serviente poderia remover a servidão. Por quê? Como ele já está sendo sacrificado, ele já tem um ônus, a propriedade dele já está gravada, se concedia ao prédio serviente esse benefício da remoção. Ao prédio dominante, não havia essa possibilidade. O novo Código Civil traz a possibilidade do prédio dominante também permitir, ou melhor, também fazer a remoção da servidão. Só que, no caso do prédio dominante, essa remoção, ela tem alguns requisitos um pouco diferentes, um pouco dos requisitos da remoção do prédio serviente. E essa remoção, ela também vem prevista, tipificada, no artigo 1384 do Código Civil, que diz o seguinte, olha só, a servidão pode ser removida pelo prédio
dominante, desde que ele, no caso, custeie a remoção, ou seja, o prédio dominante, ele tem que custear essa remoção, esse é o primeiro requisito. E segundo requisito, somente é possível, olha só que interessante isso, somente é possível a remoção pelo prédio dominante se houver considerável incremento do quê? Da utilidade da sua servidão. O que significa isso? Considerável incremento da utilidade. Esse requisito é um desdobramento do princípio da função social da propriedade. Por quê? Talvez para que o prédio dominante possa extrair daquela servidão, e por que não, da sua propriedade, uma melhor utilidade econômica e social, ou seja, ele vai incrementar a sua, vamos dizer assim, a sua atividade por meio daquela servidão. Vamos imaginar que é uma servidão de passagem e no momento da remoção, ele faz essa remoção para um local mais próximo da via pública, onde ele vai economizar muito dinheiro com combustível, por exemplo, e vai ter uma melhor competitividade no mercado, e ainda esses produtos acabam chegando mais barato para o consumidor, ou seja, há todo um interesse envolvido nessa remoção. Então, o prédio dominante, ele pode remover? Pode. Primeiro, ele vai custear. Segundo, ele tem que provar que essa remoção vai incrementar a utilidade que ele tem com aquela servidão. Ou seja, vai melhorar demais a sua situação perante aquele direito real. E terceiro, não são apenas esses dois requisitos. Além de considerável incremento da utilidade, não pode haver, em função ou em decorrência dessa remoção, prejuízo para o prédio. Qual prédio? Para o prédio serviente. Claro, que prejuízo é esse? Prejuízo econômico ou prejuízo relacionado às próprias despesas ou algum prejuízo no que diz respeito ao desenvolvimento normal da função social da propriedade do prédio serviente. Esse prejuízo é no sentido mais amplo. Então, essa novidade nada mais é do que um desdobramento do princípio da função social da propriedade para que, por exemplo, uma servidão que venha a beneficiar o prédio dominante não possa ficar enclausurada num acordo contratual que possa se mostrar num futuro não tão interessante e que leve o prédio dominante a buscar uma nova, vamos dizer, um novo incremento em relação àquela utilidade, sem que haja necessidade de acordo. É interessante que essa remoção, ela é possível sem que haja necessidade de acordo. Se houver acordo, melhor. Se não houver presentes requisitos legais, a servidão, ela poderá ser removida. Tranquilo? Então, respondendo a sua pergunta, hoje, o proprietário do prédio dominante, ele pode remover a servidão presente esses três requisitos. Quais são eles? Ele custeia, incremento de utilidade e ausência de prejuízo para o prédio serviente. Para finalizar essa questão aqui, relacionada ao exercício da servidão, o artigo 1385 do Código Civil estabelece justamente os limites da servidão. Ou seja, a servidão, ela deve ser exercida, ou ela pode ser exercida, ela deve ser viabilizada nos estreitos limites pelos quais ela foi constituída, nem mais, nem menos. E essa questão relacionada aos limites tem direta relação com uma das características da servidão que nós vimos na primeira aula, onde dissemos e falamos da não presunção da servidão. O Código Civil de 16,
tinha um artigo expresso, que era o artigo 696 do Código Civil de 16, onde ele dizia taxativamente, a servidão não se presume. No entanto, não há hoje, essa regra não foi reproduzida no Código Civil, mas é possível extrair desse artigo 1385 essa ideia de que a servidão, ela não se presume. Por que ela não se presume? Primeiro, porque o artigo 1385 diz que ela deve se restringir às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Ou seja, o exercício da servidão deve ser apenas e tão somente aquilo que for necessário para que eu possa dela extrair a utilidade para a qual ela foi constituída. Nem mais, nem menos. E essa ideia de não presunção, ela é muito bem colocada implicitamente no parágrafo 1º do artigo 1385, quando diz assim, constituída para certo fim, para certa finalidade, a servidão não pode ser ampliada. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se você constitui uma servidão para passagem de carro, você não pode entender que aquela servidão também, naquela servidão de passagem, também pode passar o quê? Um caminhão. Isso quer dizer o quê? Que a servidão ela tem uma interpretação absolutamente restrita, no sentido, uma compreensão restrita, porque ela está gravando um prédio. Ela está restringindo, limitando os poderes dominiais de um prédio. E essa restrição, ela deve ser sempre atrelada à ideia de utilidade e necessidade. Então, nessa concepção implícita da não presunção da servidão, constituída para uma finalidade específica, eu não posso pretender ampliar para outra finalidade. Claro, salvo se houver acordo, se por uma nova Constituição, por um novo pacto, ampliarmos para outro. Mas a constituímos para um fim, ela deve atender aquele fim. Na mesma linha, o parágrafo 2º do artigo 1385 diz assim, especificamente sobre servidões de trânsito. Olha só, nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus. Ou seja, se você tem uma servidão de trânsito, onde passar caminhão, é possível que naquela servidão passe carro, bicicleta, moto, cavalo, tranquilo. Agora, e a menor exclui a mais onerosa, é o que eu acabei de falar. Se você tem uma servidão onde só pode passar a pessoa andando ou de bicicleta, não pode implicar em passagem de veículo, de caminhão, de ônibus. Então, a de maior implica a possibilidade do menor. A de menor exclui a de maior ônus. Isso é o quê? O que está por trás desses dois dispositivos, do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 1385, embora não haja nenhuma regra expressa no Código Civil sobre isso. A ideia de não presunção da servidão. A servidão não se presume. Eu tenho que provar, eu tenho que delimitar. É necessário que os seus limites estejam muito bem definidos no contrato, no testamento, na destinação do proprietário, na usucapião, na sentença judicial decorrente de uma ação divisória, enfim, não importa a sua origem, ela deve se adequar aos limites e à finalidade pela qual e para a qual ela foi constituída. A ideia é essa. Agora, tem uma questão interessante aqui para a gente trabalhar. Qual é? Nessa ideia de relação de servidão com o direito de propriedade, porque ele é um acessório do direito de propriedade, deriva da propriedade, e por isso ela incorpora toda aquela função social que decorre da propriedade. Em razão de tudo isso, de toda essa ideia, o parágrafo 3º do artigo 1385 abre uma exceção
como um desdobramento do princípio da função social da propriedade. Para quê? Olha só, se as necessidades da cultura, olha só, há um interesse maior envolvido aqui, da indústria ou da indústria, do prédio dominante, impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la. Obrigado. Essa, vamos dizer assim, e eu deixei para esse momento, seria a única hipótese que poderia se cogitar em servidão legal. Porque é uma servidão que a lei impõe para incrementar a utilidade que o prédio dominante extrai da sua propriedade, para dar à sua propriedade uma maior função social, para melhorar a exploração econômica e social da sua propriedade, ainda que não haja acordo. Ou seja, aqui sim poderia se cogitar numa servidão coativa, numa servidão imposta pela lei. Mas para que isso ocorra, é necessário o quê? Primeiro, uma necessidade. Veja só como o requisito é muito parecido com o fundamento das regras que tratam sobre direito de vizinhança. Necessidade. Aqui, a servidão retira, extrai dos direitos de vizinhança o seu fundamento, a necessidade, para impor uma servidão, não uma nova servidão, para ampliar uma servidão já existente. Porque nós não estamos tratando aqui de nova servidão, mas de ampliação de uma servidão já existente. Ou seja, uma servidão que já está formada, mas ela não consegue atender a necessidade do dominante. Por exemplo, uma servidão de passagem, onde só passa carro. Aí o dominante, ele tem lavoura e para escoar a sua produção, ele precisa passar caminhão. Aí ele esbarra onde? O dominante. No parágrafo 2º, que diz assim, na servidão de trânsito, a de menor exclui a mais onerosa, ou seja, aonde passa até carro, não pode passar caminhão, mas aonde passa carro, pode passar bicicleta. O que significa isso? Que nesse caso específico, para escoamento da sua lavoura, ou seja, por uma necessidade da cultura ou da indústria, para que naquela servidão onde só passa carro, também venha a possibilidade de passar caminhão, ele pode requerer a ampliação da servidão, ou seja, dar, como utiliza o artigo aqui, maior largueza à servidão, alargar a sua servidão. E esse alargamento da servidão se justifica por quê? Por um interesse social, princípio da função social, interesse coletivo público que vai prevalecer sobre o interesse individual. Então, uma servidão, nesse caso, que será ampliada para atender à função social. Nesse caso, o dono do prédio serviente, que vai ser constrangido a suportar um gravame mais intenso, de maior extensão, de maior profundidade, ele tem direito ao quê? A uma contraprestação. Ele tem direito a ser indenizado. Por isso que o artigo 1385, parágrafo 3º diz, mas ele tem direito a ser indenizado pelo excesso. Ele tem direito a essa contraprestação. O que significa que a servidão, embora seja um direito real, ela também é dinâmica. Ela pode ser removida, ela pode, no caso, ser ampliada obrigatoriamente, nessa hipótese do parágrafo 3º do artigo 1385, ampliando, aumentando, potencializando aquela utilidade inicial, o que demonstra que as relações privadas intersubjetivas não são apenas dinamizadas nos direitos obrigacionais,
naquela nova ideia de obrigação como um processo dinâmico, funcionalizado, onde credor e devedor são titulares de direitos fundamentais, onde o adimplemento atrai e polariza a obrigação, mas principalmente nos direitos reais, o que é bem evidenciado nesses dispositivos que tratam sobre o exercício da servidão. Em relação a isso, parece que a colega tem uma pergunta. Se é possível a teoria de abuso do direito de servidão. Perfeito. Olha só, a teoria do abuso de direito, hoje ela está regulada no artigo no artigo 187 do Código Civil. O que é a teoria do abuso de direito? A teoria do abuso de direito é aquela teoria, uma teoria geral, que serve para qualquer situação dentro do sistema. Pela teoria do abuso de direito, nós vamos tratar disso na última aula, quando a gente trazer aqui um caso que foi decidido pelo STJ. Na teoria do abuso de direito, a pessoa investido na titularidade de um direito subjetivo, você é titular de um direito subjetivo, mas ao exercer esse direito, você passa a ter um comportamento que é contrário aos valores que o ordenamento jurídico lhe impõe. Então, o abuso de direito nada mais é do que uma contrariedade entre um comportamento e os valores impostos socialmente. No caso da servidão, o que acontece? O exercício da servidão, ele deve se ater dentro daqueles limites para os quais ela foi constituída. Tanto é que que o caput do artigo 1385 diz assim: a servidão deve ser restrita às necessidades do prédio dominante, ou seja, ela não pode extrapolar. Ao exercer esse direito, você está investido num direito subjetivo, que é o direito de usufruir daquela servidão. Mas se houver abuso, se houver excesso, se o seu comportamento violar aqueles valores maiores, principalmente no caso da servidão, a função social da propriedade e da própria servidão, é possível, no caso, tutelas para evitar esse abuso, como, por exemplo, a obrigação de não fazer, ou até tutelas possessórias, ou até ação de indenização, para cessar essa conduta abusiva. Mas a teoria do abuso de direito, ela, por exemplo, ela é compatível com os direitos de vizinhança, ela pode ser invocada nas servidões de forma absolutamente tranquila e, em caso de abuso, porém, dentro da existência de prejuízo, é possível até se cogitar em indenização para o prejudicado. Qual é a finalidade do artigo 187? Impor limites éticos ao exercício de direito subjetivo. Você pode exercer seus direitos subjetivos? Sim, mas há limites. E na servidão, esses limites também existem. O exercício abusivo da servidão também é abuso de direito. Nós falaremos mais disso na próxima aula, quando a gente tratar de um caso concreto aqui sobre essa questão do abuso. Bom, na aula de hoje, um resumo da aula, nós tratamos da servidão e do seu exercício, ou seja, como é exercido o direito de servidão, quais foram as questões que nós relacionamos aqui. Primeiro, responsabilidade pelas obras de conservação e uso da servidão. Segundo, tratamos aqui da questão do direito do prédio serviente abandonar a propriedade para se exonerar do encargo em relação à conservação das obras. Tratamos aqui também da possibilidade de remoção da servidão, tanto pelo prédio dominante quanto pelo prédio serviente. E, finalmente, tratamos também da questão dos limites relacionados ao exercício da servidão. Bom, o e-mail, nosso e-mail aqui para contato, saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com/saberdireito
aula. Já aproveito a oportunidade para convidá-los para a próxima e última aula, quando trataremos aqui de alguns casos específicos das hipóteses que levam à extinção da servidão e também de algumas tutelas processuais relacionadas a esse direito real que é a servidão. Muito obrigado, até a próxima aula.